Bem-vindos! Hoje, nosso Deep Dive é sobre um tema, fundamental. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, o CIDH. A gente deu uma olhada em várias fontes para entender a história, a estrutura e o que mais pega pra gente, como ele mexe com as coisas aqui no Brasil, né? A missão é entender por que ele é tão relevante. Afinal, o Brasil está lá, aceita a jurisdição e os tratados influenciam até o STF. Exatamente. E, bom, é bom lembrar que ele não está sozinho, né? Tem o sistema europeu, africano, mas para nós aqui, o interamericano tem um impacto direto. As consequências legais no dia a dia são bem concretas. Legal. Para começar, vamos lá para o início. Pós-guerra, certo? 1948, Bogotá, nasce a OEA. O objetivo inicial era paz, segurança, democracia, desenvolvimento, essas coisas. E aí, na mesma conferência, olha que curioso, surge a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Isso antes mesmo da Declaração Universal da ONU. Mas assim, uma declaração normalmente é mais uma carta de intenções, né? Como que essa ganhou tanta força? Essa é uma ótima pergunta. Ela nasceu sim como o que a gente chama de soft law, tipo uma recomendação. Só que aí vem o pulo do gato. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte IDH, numa opinião consultiva importante, a OC 189, ela disse, olha, essa declaração aqui tem força jurídica sim, é obrigatória para os membros da OEA. Ela passou a fazer parte do tal do Corpus Juris Interamericano, que é tipo o conjunto de leis e interpretações do sistema, sabe? Entendi. Então ela evoluiu de status. Interessante. Aí, pulando um pouco no tempo, chegamos em 1969. É quando surge a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Esse é o tratado principal, né? Focado em direitos civis, políticos. E o Brasil? Bom, o Brasil demorou, né? Só foi ratificar em 92, já depois do regime militar, e aí que a coisa fica realmente interessante, essa questão da hierarquia da convenção aqui dentro, como ela se encaixa nas nossas leis. Pois é, aí foi a grande virada de chave na nossa jurisprudência. Por muito tempo, o STF tratava esses tratados como se fossem leis comuns, sabe? No mesmo nível. Mas em 2008 teve um caso super importante. O recurso extraordinário 466343. Ali o STF mudou tudo. Decidiu que tratados de direitos humanos, como a Convenção Americana, que foram aprovados da forma como ela foi, têm status supralegal. Supralegal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que está acima das leis ordinárias, das leis comuns do dia a dia, mas continua abaixo da nossa Constituição Federal. E o efeito disso é o que chamam de efeito paralisante. Se uma lei nossa aqui de dentro for incompatível com a Convenção, essa lei perde a validade. Ela não pode ser aplicada. Uau! O exemplo clássico que todo mundo dá é o da prisão civil do depositário infiel. Antes, podia prender. Mas a Convenção Americana, lá no artigo 7º, item 7, proíbe. Então, por causa desse status supralegal, essa possibilidade de prisão caiu por terra no Brasil. Nossa, então um tratado internacional teve força para, invalidar uma regra interna que estava valendo? Mesmo que a Constituição antes permitisse de alguma forma? Exatamente isso. Mudou bastante a dinâmica entre o direito interno e o internacional no Brasil. Isso tem tudo a ver com os deveres que o Brasil assumiu quando ratificou, né? O artigo 1º da Convenção fala em respeitar e garantir os direitos. E o artigo 2º diz que o Estado tem que tomar as medidas internas necessárias para que esses direitos realmente funcionem na prática. Certo, então o país assina embaixo, se compromete, mas como é que a gente garante que isso vai ser cumprido no dia a dia? Pelos juízes, pelos órgãos do governo? Ótima pergunta. É aí que entra um conceito que ficou muito forte, o controle de convencionalidade. A ideia, baseada nesse artigo 2º que eu mencionei, é que todos os órgãos do Estado, mas principalmente os juízes, em qualquer nível, têm o dever de checar. Checar se as leis, os atos normativos, tudo aqui dentro está de acordo com a Convenção Americana e com as interpretações da Corte DH. Todos os juízes? Sim, é o que chamam de controle difuso. Qualquer juiz, em qualquer caso, pode e deve fazer essa análise. E, claro, tem o controle concentrado, que é feito lá pela própria Corte Interamericana, que é a guardiã final da Convenção, né? Ela dá a última palavra sobre a interpretação.
Entendi. Então é tipo um diálogo constante, ou talvez uma tensão, às vezes, entre o nosso direito e o direito internacional? Perfeito. É um diálogo. Às vezes mais harmonioso, às vezes com mais atrito, mas é constante. E a convenção em si, ela lista um monte de direitos, né? Direito à vida desde a concepção, integridade pessoal, as garantias judiciais lá do artigo 8º que são cruciais, princípio da legalidade no artigo 9, parece bem focada nos direitos civis de políticos. Mas e os outros direitos? Aqueles econômicos, sociais, culturais, os DESC, tipo moradia, saúde, educação, trabalho, como ficam? Então, aí a abordagem é um pouco diferente. A Convenção Americana até menciona os DESC, mas de uma forma mais genérica, sabe? Lá no artigo 26, fala em desenvolvimento progressivo, que os estados devem adotar providências. Para detalhar mais esses direitos, veio depois um outro tratado, o Protocolo de San Salvador, de 1988. Ele sim é específico sobre DESC. Só que tem um detalhe importante, uma limitação bem significativa. Qual? A possibilidade de uma pessoa, um indivíduo, entrar com uma petição direto lá no sistema interamericano, reclamando a violação de um DESC, é bem restrita. Basicamente, hoje, só dá para fazer isso direto se for violação do direito à sindicalização, que está no artigo 8º-A do protocolo, ou do direito à educação, no artigo 13. Ah, então para outros direitos sociais, tipo saúde ou moradia, não dá para levar um caso individual direto para lá por esse caminho. Por esse caminho da petição individual via Protocolo de San Salvador, não. A justiciabilidade direta é bem limitada a esses dois. Para outros DESC, a proteção se dá mais por outras vias, monitoramento, relatórios. É mais complicado. Entendi. Bom, então, para a gente fechar esse nosso deep dive, o sistema interamericano é complexo, dinâmico, começou lá atrás, pós-guerra, com uma declaração e hoje tem um impacto real, direto aqui no Brasil. Principalmente por causa desse status supralegal da Convenção Americana, que o STF reconheceu, e dessa obrigação de todo juiz fazer o tal controle de convencionalidade. Exatamente, o sistema não é só teoria, ele está vivo e atuante, e ele redesenha um pouco as regras do jogo aqui dentro. E isso, claro, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar, né? Se a Convenção Americana, um tratado internacional, tem esse poder de invalidar leis brasileiras que sejam contrárias a ela, qual é o tamanho real, hoje, da nossa soberania para legislar sobre direitos humanos? Onde termina o poder do nosso Congresso e onde começa do sistema interamericano? Fica aí a reflexão.